Sequência aqui ao Jornal da Manhã, líderes dos 31 países que compõem a OTAN estiveram na Lituânia nesta semana para a reunião anual da cúpula militar. E apesar do pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de integrar a organização, a cúpula terminou sem adesão do país. Acompanhe agora na reportagem da Lívia Zanolini. O saldo da viagem só não foi mais frustrante porque os governos que compõem o G7, o grupo das 7 democracias liberais mais ricas da atualidade, se comprometeram a aceitar a Ucrânia na aliança militar do Atlântico Norte. Zelensky fez um discurso em tom de vencedor. Disse já se sentir parte da OTAN, uma vez que o arsenal usado para combater a Rússia foi reforçado pelas potências bélicas que compõem a organização. O presidente ucraniano, embora não tivesse experiências em situação de guerra, jamais foi ingênuo a ponto de acreditar que o maior agrupamento de exércitos da história contemporânea iria aceitar um integrante envolvido num conflito armado. A base da OTAN é o artigo 5º. O parágrafo determina que toda a aliança deve defender um dos seus associados caso haja ameaça armada. Permitir a entrada da Ucrânia seria o prenúncio da Terceira Guerra Mundial, principalmente porque países que dominam o arsenal nuclear moderno estariam em lados opostos da batalha. Joe Biden foi um dos que teve de manter baixa as expectativas de Zelensky. Os dois se reuniram a portas fechadas. O ucraniano, além do discurso, levou uma lista de equipamentos a mais que gostaria de receber dos aliados. A Casa Branca sinalizou a hipótese de ceder mísseis de longo alcance. Já o ministro da Defesa do Reino Unido se irritou. Cobrou de Zelensky uma postura de gratidão e disse que os parceiros ocidentais não são uma loja de produtos online. Para diminuir o desapontamento dos ucranianos com um compasso de espera imposto pela OTAN, a Casa Branca se antecipou e prometeu despachar para Kiev bombas de fragmentos. O dispositivo é considerado estratégico. Trata-se de um projétil que carrega explosivos menores no interior. Os efeitos de um ataque do tipo variam conforme a tática empregada. O disparo pode conter um núcleo com acessórios incendiários, explosivos de impacto ou minas terrestres. O último exemplo é o que mais deixa resíduo no palco de guerra. Em geral, os fragmentos intactos podem ficar décadas enterrados, sem perder a capacidade de detonação. O alcance de algumas destas munições chega a 4 campos de futebol. Com o tempo, as vítimas são civis, que sequer eram nascidas na época em que foram usadas. Por conta da eficiência, são chamadas de táticas. Pelos riscos de mutilar inocentes, foram banidas em mais de 100 países. Está aí a polêmica, como explica o professor Carlos Poggio, do Departamento de Ciências Políticas do Berea College, do estado americano do Kentucky. Claro que a polêmica aí é a natureza desse tipo de bomba, uma bomba de fragmentação, né, que tem alguns problemas bastante graves, né? Um deles é que tende a causar baixas muito grandes nas tropas, mas também na população civil muitas vezes, né? Porque além da bomba, você tem os fragmentos da bomba que atingem uma população muito grande. Mas o problema principal desta bomba é que ela tem uma taxa de falha muito grande, né? A Rússia tem usado essas bombas e, segundo se reporta, a taxa de falha das bombas russas é cerca de 40%, ou seja, de cada 10 bombas, 4 não explodem no momento que elas são lançadas. O que significa que elas podem explodir lá adiante, né? Você tem ainda hoje, desde o Vietnã, a Guerra do Vietnã acabou nos anos 70. Ainda hoje tem bomba cluster no Vietnã que mata gente todo dia. Os Estados Unidos não estão infringindo nenhuma regra. Afinal, o país não é signatário do acordo que entrou em vigor em 2010. Biden esperava pelas críticas. Se, por um lado, a decisão arranha a reputação de Biden, agora o plano pode atrair votos na eleição presidencial do ano que vem nos Estados Unidos. E para comentar as notícias neste Jornal da Manhã deste domingo, Cristiano Vilela está conosco. Muito bom dia, Cristiano. Bom dia, Matos. Bom dia, Paula, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan.
Cristiano, Zelensky gostaria, então, da adesão aí, portanto, da Ucrânia à OTAN, né? Evidentemente, Volodymyr Zelensky, né? E, no caso, se isso acontecesse, como ela está sendo atacada pela Rússia, teria que haver uma reação dos demais países. É tudo que o mundo quer evitar, é o transbordamento dessa guerra por uma terceira guerra mundial, podemos dizer assim, né, Cristiano? Exatamente. Zelensky, na verdade, ele queria o que ele sabia que não ia conseguir, que é realmente essa adesão efetiva, formalizada da Ucrânia na OTAN e, com isso, fazer com que a OTAN efetivamente entrasse na guerra e revertesse o jogo e virasse o jogo ao seu favor. Isso, naturalmente, já não seria possível nessa reunião, já estava claro pelos sinais diplomáticos que eram dados que não seria esse o momento agora. Até porque os países da OTAN têm a clareza de que precisariam realmente entrar num contexto de guerra, não tem condições, não tem interesse político, interesse estratégico de entrar num contexto desse de guerra, então seguiram na linha de fazer declarações favoráveis à Ucrânia e, inclusive, soltaram uma nota na segunda-feira dizendo que o futuro da Ucrânia está na OTAN, mas sem aderir efetivamente, sem formalizar efetivamente a adesão da Ucrânia. Então, a Ucrânia se decepcionou, mas se decepcionou sabendo que realmente não conseguiria, nesse momento, o seu intento. Quem sabe na próxima reunião de cúpula. E Vilela, bom dia para você, Vilela. Como você vê a participação do presidente Lula nisso tudo, né? Ele sempre, quando vai para a Europa, faz algum tipo de viagem, ele sempre traz um ar, tenta levar um ar para essa guerra Rússia-Ucrânia, um ar de pacificação. Fala sobre a paz, sobre levantar uma bandeira branca em relação a tudo isso. Como que você vê essas falas dele? Bom dia, Paula. Olha, o presidente Lula, nesse aspecto, ele é um pouco entrão, vamos dizer assim. Ele acaba tentando entrar, tentando participar de uma conversa que não é a sua. O fato é que o presidente Lula, o Brasil, ele não tem envergadura para resolver esse problema. E o presidente Lula sabe muito bem disso, o Itamaraty tem muita clareza disso. Agora, o presidente da República, ele tem intentos no sentido de alcançar aí um prêmio Nobel da Paz, alcançar uma posição nas Nações Unidas, enfim, ele tem um perfil claramente internacionalizante. Não é à toa que em 6 meses de governo, ele já viajou aí para 15 países e já está, ontem mesmo, já embarcou de novo para a Bélgica. Agora, em termos práticos, em termos concretos, ele não tem muito o que ajudar, o que auxiliar nisso. O que ele ajudaria, talvez, fosse não dando algumas derrapadas em declarações, como ele deu recentemente, colocando Ucrânia e Rússia no mesmo patamar.